Olá, turma, tudo bem com vocês? Animados? Vamos começar aqui com as funções. Nós já havíamos falado um pouco delas, mas vamos dar continuidade. Então, função, da mesma forma que numa linguagem, como Java ou qualquer outra, você consegue fazer um código, né, inserir um código ali que faça uma determinada função, né, que faça uma determinada ação, né? Então, da mesma forma, você consegue fazer isso em um banco de dados. E é um forte aliado aí na produção de regras de negócio, né? Então, tem várias empresas aí, vários desenvolvedores de softwares que utilizam, sim, funções no banco, né? Há algumas questões sobre isso, de você separar as regras de negócio da sua aplicação, aí fica a regra de cada um, né? Então, vou apresentar para vocês aqui as funções e o poder que ela te oferece. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, da mesma forma, você tem parâmetros, né? Vou chamar um recurso aqui, ó, interessante, ó. Olha que legal, ó. Acho que é isso aqui, essa setinha. Então, você, da mesma forma que você tem na programação, você tem também ali no banco, né? Ali ele tem, ó, você tem, ó, viu? Você tem aqui, ó, o create function, é o nome que você vai dar para aquela, você vai chamar aqui na função, né? Create function, vai chamar, vai criar uma função. Você vai definir aqui o nome daquela função, né, que você deseja. E que é como se fosse realmente ali uma linguagem de programação. Então ali você tem um parâmetro, tipo, aí vírgula, parâmetro, tipo, vírgula, parâmetro, tipo, né? Então são todos os parâmetros esperados aqui para essa função. E você tem o returns, né? Não return, o returns, e você vai indicar o tipo. Né? Da mesma forma que você tem lá na função, ele pode você fazer uma série de operações e retornar alguma coisa ou não retornar nada. Então, nesse return aqui, você vai definir isso. O corpo dela, né? Então, você vai return do tipo as. Né? Aqui você, obrigatoriamente, você tem esse símbolo aqui, né? Do cifrão. Ele marca o início e o fim da função, como se fosse uma abre-chaves do Java. Né? Você pode imaginar ali que é o início e o fim. A gente sempre vai ter isso aqui. Esse begin aqui, begin end, a gente não vai entrar muito em detalhe porque é sobre questão de transação. A gente vai ver isso mais na frente. Ou seja, tudo que ocorrer aqui dentro vai ser sobre uma transação. Então, geralmente, por exemplo, a gente vai fazer algum insert ou um update, uma sequência de alguns inserts. Então, eu tenho que garantir que tudo ocorra bem. Ou faça um rollback, né? Faça um commit ou um rollback, caso ocorra erro. Né? Por fim, aqui, que tipo de linguagem você vai usar aqui dentro, né? Dentro desse abre e fecha aqui, né? Então, que tipo de linguagem? Aqui, o padrão praticamente todos os bancos possuem sua própria linguagem. O PostgreSQL não é diferente, é o PL, PG, SQL. Aí, como é que é do Oracle? PL, SQL, né? E assim por diante. Mas aqui você pode estar trabalhando com Java, você pode estar trabalhando com Python, né? Então você tem uma série de linguagens que te dão suporte. No nosso exemplo, nós vamos usar o PL PGSQL, né? Que é do próprio Postgre, né? Você tem aqui o PG, né? Postgre. Né? Então, é basicamente esse o corpo da função. Então, todas as nossas funções vão começar assim. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui no PG de mim. Deixa eu tirar o recurso aqui. Que esse é o F9. Tô apanhando aqui, galera. Vou ter calma aí. Então, aqui. Vamos começar aqui, ó. Lembra lá, né? Create function. Aí você vai dar um nome ali, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui teste. A gente vai colocar uns exemplos mais bonitos. Vamos colocar aqui nome do tipo varchar. Né? E ali, vamos colocar um returns. Lembra um padrãozinho nosso aqui, ó? Todas as palavras reservadas ali, vamos colocar em maiúsculo, né? Passou batida. Né? Varchar, vamos colocar aqui
texto, né? Text. Vamos começar aqui. Fechei. Vou colocar aqui dentro de uma transação. Apesar da gente não vai fazer nada por enquanto. Vou colocar aqui a linguagem, né? A linguagem é o PL, né? PG, SQL. Né? Se tudo tiver ok, vamos executar. Ó, rodou de primeiro. Onde elas ficam aqui, né? Vamos dar uma atualizada aqui, ó, no esquema public, né? Esquema público, padrãozão, né? Aqui em function, né? Que tinha alguns outros testes aqui. Então, nosso seria esse aqui. Né? Se for clicar aqui, propriedades, pode... Aqui, begin, ele escondeu o restante ali. Né? Tem os parâmetros, né? Então, você consegue ver aqui alguns argumentos que tem ali naquela sua função, né? A gente define um nome do tipo varchar e tal, que é o PL, PGSQL, retorna tipo texto, né? Vou apagar essa aqui, a gente ficar só com a nossa aqui. Beleza? Aí, pronto. Então, pronto, temos a nossa primeira função, né? Então, essa é uma função. E aqui sempre que tem as mensagens, né? A gente vai usar bastante isso aqui. Vamos dar uma voltar ali, né? Então, praticamente esse é o corpo básico da função. Aqui é interessante, né? Deixa eu chamar meu recurso. Eu gostei dessa setinha. Então, ali, eu vou somar dois valores. Aqui eu adicionei aqui, ó, or replace. Porque toda hora que você for executar, aí você põe create function. Beleza. Mas talvez você tenha que fazer alguma mudança aqui dentro, né, da função, ou coisa assim, você não ficar apagando, cria, apaga, cria, apaga. Então você põe isso aqui, ó, create ou replace function. Né? E você põe o nome dela, né, igual a gente tinha feito, os parâmetros, o tipo de retorno, aqui que ele vai abrir, vai fechar, e tudo vai acontecer aqui dentro desse begin end aqui, ó. Então tudo vai acontecer aqui dentro. Então vamos executar isso aqui, né? Então ali, só para você ter você declarou ali valor 1, então eu vou conseguir usar, olha aqui. Ali você tem valor 1, é a variável, como se fosse uma variável ali igual você usa mesmo na função. Então você declarou ela ali em cima, você vai poder usar aqui embaixo, assim por diante. Né? E ele espera que nesse retorno, lógico, que seja do tipo inteiro. Você não vai retornar nada ali que seja do tipo inteiro. Então, como é que eu faço para executar isso? Você vai colocar um select, né? O nome da sua função e os parâmetros. Aqui no caso é o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Então, se você for executar isso aqui, ele vai te retornar o valor 13. Né? Vamos tentar executar isso aqui. Aí eu tiro aqui, belezinha. Então, create function, né? Vamos colocar aqui, ó, create or replace, né? Mas tanto faz, se não quiser usar também, somar, né? Então eu vou somar valores inteiros aqui para ficar bem simples. Valor 1 ali é inteiro, né? Int. Valor 2 int, vou retornar aqui no meu caso int. E aqui obrigatório, né? Aqui dentro, vamos já ter esse princípio de usar o begin end. Então ali return valor 1, valor 1 mais valor 2 ali, fechei, ponto e vírgula. Beleza, vamos executar. Executou, será que executou mesmo? Então vamos dar um select, somar 10,10. Executar aqui. Ele tem que retornar. Olha,
Perfeito, retornou 20. Né? Mas agora é o seguinte. Se eu tiver aqui dentro, ó, executar novamente, ó, ela sobrescreveu aquela função, né? Se eu for rodar novamente ali, deu 30, ótimo. Mas agora tem o seguinte, se você alterar qualquer, aqui ó, se você vir aqui, colocar ali ó, valor 3 do tipo int e tentar executar. E se você fazer o seguinte, colocar aqui o retorno, não, eu quero colocar aqui text, por exemplo. Vamos executar aqui. Ó, ele já deu uma chiada. Ó, tudo bem que você alterou aqui o parâmetro, mas se você mexer aqui no return, no tipo de retorno, ele vai dar uma chiada. Né? Então, o que ele está exigindo ali? Ó? Ele já me deu a dica. Né? Ali, ó. Eu faço o seguinte, drop function somar. Né? Então, eu vou dar um drop ali. Tá. Porque eu tenho que colocar ali qual que eu quero, né? Então, se eu for tentar executar aqui, ó, de novo, no caso aqui, deixa eu dar um refresh aqui, eu tenho vários somares, né? Porque mudou o parâmetro, né? Então, no meu caso, são 3 integer, né? Então, ó, integer. Então, eu quero dropar essa função. Beleza. Eu quero dropar aquela de 2, né? Então, você consegue ali também apagar ela. Então, vou dar um refresh aqui. Só ficou aquela nosso teste. Então, a partir do momento agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso executar que está normal. Então, eu consigo... ou seja, se eu mudei o tipo ali de retorno, ou mudá-lo, voltar aqui para int, né, igual estava, se eu for tentar executar de novo, ó, tem que dropar. Então, aí você vai ter que fazer isso aqui. Né? Tem que apagar a função. Né? Então, vamos só retornar aqui. Então, mexeu ali, você vai ter que... Outra coisa também, né, se você alterar o tipo, né? Você alterar o tipo da função, né? Também tem essa questão aí. Ele permite, né, você fazer sobrescrita, né, ter outro nome somar, né, tal, mas o retorno aqui, se você alterar, você tem que sempre dar um drop na sua function, mesmo tendo esse replace. É porque o Postgre, ele imagina tudo como objeto, então ali, a forma que ele armazenou esse objeto aqui, ele meio que fixou ali o nome, né, o retorno, né, e assim por diante. Então, tem essa preocupação. Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, fazer fazer um retorno de texto, eu posso vir aqui, ó, colocar aspas simples, né? Aí a soma né? A soma é aquele pipe, né? Eles falam pipe. Eu vou executar aqui. Beleza? Aí eu vou fazer a soma. A soma é 20. Dá um espacinho ali, né? Compilar, beleza. Voltou. A soma é 20. Ou seja, então eu tive que dar um drop ali na minha função porque eu fiz algumas alterações. Então vamos voltar aqui. Então tem essa parte. Aqui eu proponho um desafio aqui para vocês fazerem aí. Com base nessa tabela aí, ó. Alunos, né? O que eu estou pensando? É uma função que retorna o intervalo da idade do aluno. Ou seja, ali você só passou a data. Mas eu quero que retorne isso aqui, ó. Né? Eu passei a data de aniversário, data de nascimento da pessoa, e ela vai me retornar isso aqui.
né? 36 anos, 5 meses, 14 dias, assim por diante. Em cima dessa base aqui. Como é que eu faço isso? Hein? Vou dar uma pausa aqui. Aí você também vai dar uma pausa, lógico. Eu tô de olho. Tô de olho, você vai pausar o vídeo, que eu tô de olho aqui. E vai fazer esse desafio, né? Então, tem algumas funções ali no post que vai te ajudar. Né? Então, eu não vou querer que você crie uma nova coluna aqui, idade, não. É uma dica aqui que essa idade vai ser uma função, né? Então, montem essa função que pega essa data aqui e transforma nisso. Né? Tem funções já no post que já te oferece isso. Né? Então, vou esperar um pouquinho aqui e você me retorna. Pronto. Eu vi que você pausou o vídeo, né, que você não foi malandro e fez, né? Então vamos só conferir. Como é que eu faço aqui? Vamos apagar tudo aqui. Então vamos ali. Deixa eu ver se tem algum aqui. Vamos apagar porque tirar esse. Vamos lá. Então lá. É o create or replace function, né? Então, vamos colocar aqui como idade, como a gente tinha falado. E o que a gente espera? Né? É o nascimento, né? A data de nascimento da pessoa, né? Do tipo date. Né? O que eu vou retornar? Lembra que eu pedi apareceu o ano, o mês? Então, é um texto, né? Do tipo text. Né? Aquele padrãozão lá, ó. Né? Aí você abre aqui, fechou. Aqui você põe begin. Aí você vem aqui, põe end, põe ponto e vírgula. Qual que é a linguagem que você está usando? É o PL, PG, SQL. Confunde, né? Um pouquinho chato, mas vamos lá. Então, lembra que eu falei para vocês, dentro da função, você pode... Eu estou usando a linguagem, PL e PGSQL, né? Então, dentro da função, você pode fazer várias coisas. Olha aqui. Eu posso colocar um if. Né? Então, se a minha data... Eu não pedi isso aqui não, mas... essa verificação, mas estou colocando aqui. Se a data de nascimento for menor que a data corrente, né? Se for menor que a data corrente, né? Então, né? Then, eu vou já retornar o que eu quero. Return, né? To char, né? Eu tenho que transformar em texto o que eu quero, né? Tem uma função que já traz pronto para mim, que é a tal da age, né? Então, eu vou pegar a data atual, né? E data de nascimento. Ou seja, ele me traz ali esse retorno lá do ano, como se fosse um intervalo, né, essa função. A data atual, né, com a data que eu desejo ali. Então ali eu posso colocar que eu estou usando to char, né, então seja, ele traz de um jeito. Ele vai trazer em inglês se eu for executar só esse aqui. Né? Então eu coloquei o to char aqui para me ajudar a colocar aqui em português. Né? Então ali anos, né? Então, ou seja, ali quando aparecer anos, o y ali, né? Y isso que é years, né? Eu não vou querer years, vou colocar anos. Aí aqui eu vou fazer o tratamento do mês, né? MM de months, né? Meses. Um espaçozinho aqui. O dia, né? Que é days. Dias. Então aqui fecho. Né? Então ali, né? Caso contrário ali, return
data inválida, né? Se você colocar uma data maior que hoje, né? Como é que o cara nasceu? Né? A não ser que você esteja em uma outra dimensão. Né? Aí tudo é possível. Mas como você não está em outra dimensão, então se a data for menor, faça isso aqui. Caso contrário, eu fechei o if. End if. Né? Então fechou aqui, fechou. Vamos só dar uma revisada aqui. Puxar, age, corrente date, nascimento, anos, aqui fechou, meses, dias. Né? Vamos executar aqui. Ó. Vamos ver aqui como é que eu faço a chamada. Né? O select, né? É o nome da minha função, idade, e aqui eu vou ter que passar uma data, né? Lembra? Como é que eu faço para colocar uma data aqui na unha? É o toDate, lembra? Ó. Coloquei uma data qualquer aqui, que não é a minha idade, é só uma coincidência. Aqui você coloca o padrão que você quiser, né? Dia, mês e ano. Então, se você colocou aqui 2 dígitos, aqui vai ser colocar 2 dígitos, né? Assim por diante. Olha lá, 36 anos, 6 meses, 8 dias, né? Contando a data de hoje. Né? Então, essa função age, ele já te retorna esse tipo de intervalo, né? Então, você não precisava fazer tanta coisa. Né? Mas voltando aqui, se eu colocar só age, quer ver? Só para você ter um... Colocando só age ali, né? Sem que tratamento. Aí. Que tratamento ali, né? Só para não retornar, né? Em inglês. Né? Que a gente falou, quando for year, né? Quando for years, você vai colocar assim por diante. Né? Então vamos rodar de novo. O que eu mexi? Ah, tá. Vou executar de novo. Aqui. Beleza, né? Então, tranquilo. Vamos avançar. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tinha pedido aqui, né? A idade, né? Então, você vai ter que ficar isso aqui, né? Tinha demonstrado para vocês. Né? E aqui seria a forma. Né? Então, ali na tabela, você ia fazer algum insert. Né? E na hora que você fosse fazer um select, você colocaria select o nome do aluno, a data de nascimento, e eu chamaria a função passando como parâmetro a minha própria nome da minha coluna, né? Aluno nascimento. Então ficaria assim. Né? Vou fazer um teste rapidinho aqui. Se eu for chamar aqui, ó. Lembra lá do insert? Insert into. Deixa eu ver se eu tenho essa tabela aqui, né? Aluno nome assim, tem. Insert into alunos. Values, né? Se eu não definir quais são as colunas, eu tenho que seguir essa ordem, né? Então ali eu colocar default, é porque ela é serial, né? Quando é serial, ele é auto-incremental. Então o default dele é esse. Então acho que aí eu coloquei lá José. E vou copiar esse toDate aqui para a gente ganhar tempo. Será que é isso? Vamos lá. Opa, rodou. Só ver aqui. Select asterisco. Select asterisco from alunos.
lá José, a data, que você muda lá na configuração do post. Depois eu mostro aí. Mas lembra que eu queria mostrar aqui? Era nome. Né? Só voltando lá, ó. Era para voltar nome, nascimento e idade. Então ali você vai colocar aluno nome, né? Como nome, deixar igual aquele exemplo lá. Aqui o to char, né? Para não ficar igual isso aqui, ó, né? Ficar estranho, eu vou fazer um tratamento. Aluno nascimento. Eu quero que mostre na tela, sim. Opa. Eu quero que mostre assim nesse padrão. Nascimento. E eu quero também... eu vou chamar a função, ó. Passando quem? Aluno nascimento. Ele é o quê? Como idade. São alunos. Rodou. Falta vírgula, gente. Rodou. Olha lá. Então, nome, nascimento e idade, ó. Ou seja, eu não tenho esse atributo na coluna. Eu coloquei a mais aqui na minha função, né? Então, rodou, beleza. Vamos ganhar mais espaço, vamos lá. Outra coisa interessantíssima aqui é que você pode fazer, você pode debugar, né? Você pode debugar a função, né? Você pode colocar esse comando aqui, ó, esse raise notice, né? Ele pode, na hora que você estiver executando ali a sua função, você pode colocar em determinados pontos, vamos imaginar que é seu print ali, no seu print ln ali, ó, né? Você está tentando imprimir no console, né? A mesma coisa. Então, dependendo da onde você quiser colocar, ele vai aparecer lá naquelas mensagenzinhas, né? Vamos colocar uma lá, só de exemplo aqui, na nossa função. A gente colocar aqui vamos imaginar aqui, ó, bem no início, só para a gente printar a idade. Raise notice, né? Aqui, eu vou mostrar que a gente está dentro da função idade, né? E aqui o meu parâmetro passado, né? Parâmetro que você acabou de me passar, né? Aqui ele vai substituir ele, nascimento. Então vamos executar esse aqui. Então eu coloquei aqui, então o parâmetro é esse aqui, né? Então executei, vamos fazer aqui um select. Aqui a gente vem aqui, ó, messages. Ó, dentro da função idade, o parâmetro passado foi isso. Então você consegue, de certa forma, dar uma debugada ali na sua função, né? Olha que interessante. Aqui no nosso caso, o cara colocou já que ele colocou ali a data de nascimento maior que a data atual. Então eu posso colocar aqui um raise exception, né? Então você pode falar, data inválida. Mas se você só colocar a data inválida, usar meu recurso, né? Se você colocar só ali data inválida, a pessoa vai saber. O que é que está faltando, né? Você pode fazer aqui um hint, né? Uma dica. Se acontecer esse erro, dá uma dica. Ó, coloca a data menor que a data atual. Ali vai aparecer assim. Ó. Então isso é interessante. Você consegue tratar exceções, né? E dar uma dica, né, para a pessoa, ela ficar sabendo o que ela passou de errado aqui nesse parâmetro. Né? Então é um recurso bastante interessante. Outro esquema também, olha para você ter uma ideia do poder desse tipo de recurso, né? Lembra que a gente estava retornando só um int? Olha o que eu posso retornar. Eu posso retornar uma tabela. Uma tabela que tem nada a ver, que nem existe no banco. Eu posso pegar, por exemplo, um select com vários joins, com várias tabelas,
e a partir dele eu posso retornar alguns dos dados, né? Igual aqui, ó. Posso tanto retornar uma tabela, né? E o que eu faço? Ele segue a mesma ordem ali da criação. Eu vou dar um return table, não um return int, né? E eu passo os parâmetros as colunas, né, que eu desejo para aquela função, né? Então, ali, nome, matrícula, né? Essa aqui é a parte onde você declara variáveis. Ah, você quer usar mais variáveis? A gente usou só essas aqui, né, que foi passado para parâmetro. Mas se eu quiser colocar uma a mais, então é aqui nessa parte, né, esse declare. Você vai colocar, vai declarar todas as funções, todas as suas variáveis que você vai usar dentro aqui. Então, por exemplo, eu coloquei ali matrícula, né? Criei uma matrícula ali, tipo inteiro, e ali tem a matrícula base, lá em cima. Aqui, o que acontece? A matrícula recebe a matrícula base, né? Então, essa matrícula recebe a matrícula base mais 1. Ou seja, você passou 10 e aqui vai ficar 11. Aqui é só para dar um exemplo. Então, aqui eu vou imprimir o valor dessa matrícula com mais 1. Né? Ou seja, você recebeu um parâmetro, eu manipulei ali com minha outra variável e poderia fazer qualquer outra coisa. Aqui no nosso exemplo eu só estou printando ela aqui com o raise noise e fez um incremento. Né? E como é que eu vou mexer, por exemplo, fazer uma consulta, né? Então ali eu estou retornando uma tabela, beleza, mas como é que eu vou alimentar isso? Eu posso muito bem fazer uma query, né? Vou executar uma query aqui. O que é uma query? É uma consulta. Então, olha, ó, select aluno, nome e matrícula. Aqui, ó. Você quer retornar o quê? Então, você tem que... Vou colocar aqui, assim fica mais... vai cruzar de qualquer jeito. Então, ali eu tenho que retornar na mesma sequência. Ali você não tem a ordem, então eu tenho que retornar também nessa ordem. Ali é variável, né? Ali você tem a variável numérica, ou texto, e aqui você tem numérica, então na mesma sequência. Né? Então, ali você vai fazer um select com alunos, e eu vou filtrar a partir da matrícula que foi passada como parâmetro. Entendeu? Então, você pode receber um parâmetro e usar ela ali. Né? Eu coloquei um pipe ali, ó, e ele juntou o meu texto. Ali eu estou esperando um maior ou igual. Então, eu concatenei com o valor que está vindo ali. E ele fechou. Né? E a gente está usando como base essa tabela. A gente acrescentou, no caso, matrícula. Então, se a gente for executar isso aqui, se eu passar ali, ó, select, se for matrícula 125, ele vai dar um notice para mim, 126, né? Porque eu coloquei aqui, ó, eu incrementei ela mais 1. Então, para você ver o poder ferramental que ele pode retornar. Então, ele vai retornar ali para mim o nome do aluno de matrícula for maior que 125. Então, eu consigo retornar ali uma tabela, né? É uma consulta em si, né? Vai fazer esse retorno para a gente. Então, é uma parte bem legal. Outra coisa também, por exemplo, aqui eu fiz uma query, né? Mas nem sempre eu quero uma consulta seca, igual a gente fez aqui. Né? Eu posso muito bem incrementar essa consulta. Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, porque fica meio vago, né? A gente vai fazer o exemplo. Então, vamos... Cadê aqui minhas funções? Vou apagar aqui. Aqui, olha, aqui eu vou roubar, tá, gente? Eu vou dar uma roubadinha aqui. Eu vou acrescentar aqui, ó. Lembra que eu precisava de... eu precisava de mais um atributo? Né? É alu, matrícula, né? Acho que é do tipo inteiro. Né?
salvei. Mas lógico, você vai dar um alter table e add column, né? Lógico, você vai fazer isso. Aqui eu fiz só um atalho. E ó, create or replace function. Aí vai matrícula, né, que a gente tinha definido lá. E eu vou passar ali uma matrícula base, né, que a gente tinha começado ela, né? Então ali eu vou retornar return table, né? Agora aqui é um pouco diferente, né? Era return int, né? O que eu quero retornar? É o nome, né, do tipo varchar. Eu quero retornar também a matrícula. Aqui foi do tipo numérico. Vou colocar aqui integer. Né? No meu caso aqui, vou colocar tipo integer. Eu tinha colocado lá no exemplo, mas essa, né? Então ali, da mesma forma, ó. Cheguei aqui mais para baixo, abri e fechei, né? Begin, mesma forma, lembra? O corpo ali. Begin end, PL, PG, SQL. Pronto. Agora vamos continuar. Lembra que tinha declarado aqui, né? Onde vai ficar aqui minhas variáveis, né? Então aqui eu declarei uma matrícula ali do tipo inteiro, né? E ponto e vírgula, né? Opa, aqui tá errado. Tem que ficar aqui, né? Declarei, agora sim eu vou usar ela ali dentro. Lembra que a gente colocou matrícula, recebe a matrícula base, sei lá, mais 10, né? Ou seja, eu peguei ali aquela variável, joguei para cá, né? E só estou fazendo um incremento ali. Vamos imprimir ela na tela, né? Matrícula modificada. Matrícula modificada de porcentagem, né? Que vai passar esse valor para ela ali. Matrícula. Beleza. Então, o que eu vou retornar? Você tem que retornar uma tabela, né? Que se espera. Aí eu ponho carry execute, né? Return carry execute. O que você quer? Eu quero um select aqui. Eu quero o nome e a matrícula do aluno, né? From alunos. Aí aqui eu vou colocar meu where, né? Meu aluno é matrícula, acho que eu vou colocar aluno matrícula maior ou igual a 0. Vou colocar maior ou igual a 0. Ou maior ou igual ao parâmetro, né? Porque senão não precisaria do parâmetro. Vou colocar um pipe ali, ó. Matrícula base. Eu vou ter que quebrar aqui, vai ficar mais complicado. Vou chegar aqui que ainda tem espaço. Select asterisco, aluno nome, matrícula for alunos, ou matrícula maior ou igual. Matrícula base foi passada, né? Então aqui a gente fechou, terminou, né? Então, mas antes disso aqui, ele vai entrar em alunos, ver o que a gente tem de dados. Não tem, né? Então, vou colocar aqui. Né? Ali, lógico, você vai dar um update aqui na tabela, né, gente? Não vai fazer isso aqui, não. Aqui. Beleza, eu tenho aqui um dado aqui agora. Eu volto para cá e vou executar. O que deu ali? Erro básico, né? É return, não é, né? End. O que deu aqui? Eu tenho que fechar ali, né? Aí, possível, né? Agora rodou, né, gente? Aí tá curtindo, né? Aí eu venho aqui, como é que eu faço? Select
asterisco from, né, o nome da minha função, matrícula. Matrícula, faço um parâmetro um pouco maior, que tem que ser maior ou igual, né? Um pouquinho maior ou igual. No meu caso lá, eu inseri uma 10, né? Vamos lá, olha que legal. Lá no message, ó, matrícula modificada. Lembra ali, ó, do Norris, né? Ele informando aqui para mim que eu mexi, né? Criei aquela variável, eu fiz um incremento ali para ela. Né? E ele saiu o que? Exatamente essa tabela nossa, um retorno, olha que legal. Né? Não essa, né? Então eu poderia retornar várias outras coisas aqui também. Né? É interessante o uso, né, o poder ferramental que você tem nas suas mãos aqui. Outro exemplo aqui, por exemplo, lembra aqui, você colocou, deixa eu chamar meu recurso didático, ó, return, né, return carry, né, você só pôs a função. Mas se, por exemplo, eu quiser, a cada laço, eu fazer alguma modificação, né, ali você retornou, né, que ele retornou do mesmo jeito, né, uma tabela, mas só que é o seguinte, vamos imaginar que foram digitados caracteres caixa alta. Eu não quero caixa alta, eu quero caixa baixa nessa minha nova tabela. Que como se fosse uma tabela temporária. Né? Eu tenho esse recurso aqui, ó. Olha que legal. Primeiro a gente tem que ver o seguinte. Eu vou declarar o quê? Um tipo record. Né? O que é esse record? Ele vai receber uma seleção. Né? Então, esse tipo record vai receber o tipo de uma seleção. A estrutura agora aqui muda um pouco. Não é return query execute, é outro. É o for. Ou seja, para esse record, né? Para esse record, né? Então, ou seja, eu estou iterando em cima desse record aí eu faço a consulta que eu quero, né? Select tal, select nome, aluno, né? Lembrando, né, que tem que ser do mesmo tipo aqui. From aluno, where, matrícula, tal, maior matrícula base. Aí eu vou entrar em loop, né? For record loop. Aqui que eu vou fazer? Se eu não definiu ali que é nome, definiu para mim aqui, ó, né? Então, nome recebe. Eu não quero colocar em caixa baixa, eu vou usar a função caixa baixa e vou pegar o quê? Matrículas underline alunos ponto rec, que é o meu record, ponto quem. É o que você decidiu aqui, ó. Esse aqui e esse depois do ponto é o que está aqui, ó. Ou seja, é como se fosse um objeto mesmo. Né? Você colocar ali, você definir que é um tipo record, você põe o nome dele aqui, ponto, no nome. Ou seja, então, essa variável, essa coluna aqui, nome, ela vai receber a matrícula aluno rec, né, ponto aluno nome, em caixa baixa. Ou seja, eu modifiquei o dado. Ele não veio como veio no select. E o matrícula também. Você não definiu o que é matrícula? E você não quer acessar a matrícula lá daquela consulta? Então, vai ser o record, e aqui o nome exatamente ali da coluna. Né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui mais 10, mais 20, ou seja, eu posso pegar o dado, manipular ele aqui dentro, eu posso fazer inserções, eu posso fazer updates, né? Posso atribuir vários valores aqui e retornar isso para dentro dessa table que vai retornar. Interessante, né? Você pode fazer esse tipo de recurso. Então, eu vou deixar isso aqui para você testar em casa. E vai ser em cima aqui dessa tabela. Né? Você faz alguns inserts ali e coloque o nome do aluno em caixa alta. Né? E depois você faça a chamada dessa função aqui, né? Passando ali como parâmetro uma matrícula base, e você vai ver que o retorno vai ser em caixa baixa, porque você definiu aqui. Então, vou deixar para você brincar com isso aqui. Né?
Então, um forte abraço, até a próxima.